Você já sentiu que, por mais que limpe e arrume, sua casa mapana ainda parece um pouco desorganizada, um pouco cheia demais. Sabe aquela sensação de que as coisas estão se acumulando, criando uma espécie de ruído visual que tira a nossa paz. É como se a gente passasse a semana toda arrumando. E no fim de semana, de repente, tudo parece voltar ao caos, sem um motivo aparente. Talvez você olhe feche para um canto e pense, mas eu juro que arrumei isso ontem. E essa frustração, esse pequeno desconforto diário, pode se tornar um peso silencioso no nosso lar, que deveria ser o nosso refúgio. A verdade é que a bagunça nem sempre vem das grandes pilhas ou do lixo. Muitas vezes, ela se esconde em lugares e hábitos que a gente menos espera. Coisas tão pequenas e integradas à nossa rotina que se tornam invisíveis. Mas elas estão lá, sutilmente roubando a leveza e a tranquilidade do nosso espaço. Neste vídeo, vamos descobrir juntos 5 coisas surpreendentes que, sem você perceber, podem estar deixando sua casa com uma sensação constante de desordem, mesmo depois de uma boa faxina. E o melhor de tudo, vou compartilhar dicas práticas e rápidas para você corrigir isso, transformando seu lar em um verdadeiro santuário de calma e organização. Afinal, sua casa é o seu porto seguro, e ela merece ser um lugar que te acolha e te inspire. Fique comigo até o final, porque tenho uma dica extra que vai realmente te surpreender e que pode ser a chave para você finalmente sentir que sua casa respira leveza. Vamos descomplicar a organização e trazer mais bem-estar para o seu dia a dia. Vamos começar com a primeira coisa que talvez você nunca tenha pensado que causa essa sensação de bagunça, mas que está presente na maioria das casas, especialmente nas de quem já viveu muitas histórias e acumulou muitas memórias, as superfícies de apoio que viram depósitos. Pense nas bancadas da cozinha, nas mesinhas de cabeceira, na cômoda do quarto, ou até mesmo na borda da pia do banheiro. Elas começam vazias, convidando a praticidade. Mas pouco a pouco, quase sem que a gente perceba, vão se enchendo, uma chave aqui, uma conta de luz ali, um óculos de leitura, um remédio que precisa ser tomado, um brinco que tiramos antes de dormir, um controle remoto, a lista de supermercado. Cada item, sozinho, é insignificante, mas, quando somados, transformam essas superfícies em verdadeiros campos minados de pequenos objetos. E o pior é que, muitas vezes, nem são coisas que estão sujas ou precisam ser jogadas fora. São apenas coisas que não têm um lugar fixo para morar. Essa acumulação de pequenos itens cria um ruído visual incrível, mesmo que o resto da casa esteja impecável. Se as suas bancadas e mesinhas estiverem cobertas de pequenas coisas, a sensação geral será de desordem. É como um quadro com muitas molduras diferentes e cores demais, individualmente. Cada peça pode ser bonita, mas, juntas, elas competem pela atenção e criam confusão. A solução para isso é mais simples do que parece e começa com a intenção de dar um lar para cada coisa. Pense nas suas bancadas da cozinha. Por exemplo, elas precisam estar livres para preparar alimentos, o que realmente precisa ficar ali o tempo todo. Talvez a cafeteira e a torradeira, tudo o mais. Encontre um armário, uma gaveta, um cesto, para os itens menores, como chaves e correspondência que acabaram de chegar. Que tal uma bandeja bonita perto da porta de entrada? Uma bandeja específica para esses itens que chegam e saem com você. Assim, em vez de espalhar, eles ficam contidos em um único lugar, na mesinha de cabeceira. Tente manter apenas o essencial, um livro, talvez um copo d'água, o relógio, os remédios, um pequeno organizador dentro da gaveta. O mesmo vale para a cômoda do quarto.
em vez de empilhar bijuterias ou maquiagens. Use pequenas caixas ou divisórias dentro das gavetas. Isso não só libera o espaço visual, como também facilita a limpeza. Você consegue passar um pano sem precisar mover dezenas de objetos. Crie o hábito de fazer uma varredura visual nessas superfícies no final do dia. Leve de volta para seus devidos lugares tudo o que foi parar ali por acaso. Essa pequena rotina de 5 minutos pode fazer uma diferença enorme na sensação de ordem e calma do seu lar. Lembre-se, o objetivo não é ter mesas vazias, mas ter superfícies que respiram, que convidam à funcionalidade e à beleza, sem a sobrecarga visual. Mas espere! Não são apenas os pequenos objetos espalhados que podem nos pregar peças e criar uma sensação de bagunça. Existe algo ainda mais sutil, que muitos de nós acumulamos sem perceber e que, de forma quase invisível, tira com a leveza do nosso ambiente os cabos e fios elétricos à vista. Pense em quantos aparelhos eletrônicos temos hoje em dia: a televisão, o aparelho de DVD ou streaming, o modem da internet, o telefone fixo, carregadores de celular, de tablet, de fone de ouvido, luminárias, ventiladores, cada um deles com seu próprio cabo, seu próprio fio, que muitas vezes fica exposto, enrolado ou simplesmente jogado atrás dos móveis. É um emaranhado que, mesmo que você não perceba conscientemente, seu cérebro registra como desordem. Imagine uma sala de estar impecável, com os móveis bem arrumados, almofadas macias, um tapete aconchegante, mas olhe para trás da TV, ou perto da tomada onde você carrega o celular um ninho de fios. Esse emaranhado cria uma poluição visual que rouba a elegância e a tranquilidade do ambiente, mesmo que você limpe a poeira regularmente. Esses fios desorganizados dão a impressão de que algo está inacabado, descuidado ou simplesmente caótico. Eles são como o vilão silencioso da organização, sempre ali, atrapalhando a estética do seu lar sem que você se dê conta. E para quem já viveu muito e presenciou a evolução da tecnologia, é impressionante como essa teia de fios cresceu dentro de nossas casas. A boa notícia é que resolver isso é relativamente fácil e não exige grandes investimentos. Comece por identificar os pontos críticos, onde estão os maiores emaranhados de fios, geralmente, perto da televisão, do computador ou das tomadas principais. A primeira dica é usar abraçadeiras de cabo, aqueles pequenos prendedores de plástico ou velcro, fáceis de encontrar em qualquer loja de utilidades domésticas ou supermercado. Com elas, você pode agrupar os fios que vão para o mesmo aparelho ou que seguem a mesma direção, deixando-os mais organizados e menos visíveis. Para os fios que precisam ser conectados e desconectados com frequência, como os carregadores de celular, você pode usar pequenos organizadores adesivos que se prendem à lateral da mesa ou da parede, mantendo o cabo no lugar, mas sem deixá-lo caído e emaranhado no chão. Outra solução inteligente são as caixas organizadoras de cabos. Elas são como uma pequena caixa com aberturas, onde você coloca a régua de energia e todos os fios, escondendo completamente a bagunça dentro dela. Ficam discretas e funcionais, e ainda protegem os cabos da poeira, se os fios estiverem aparentes na parede. Você pode usar canaletas adesivas, que são como pequenos tubos que camuflam os fios, pintando-as da mesma cor da parede para que se integrem totalmente ao ambiente, e para os fios que ficam soltos no chão, como o de uma luminária. Procure passar por trás dos móveis ou usar grampos de fixação para que fiquem rentes ao rodapé. Tirar esses emaranhados da vista não só melhora a aparência da sua casa, como também a torna mais segura, evitando tropeços, e facilita a limpeza, já que não haverá mais fios para desviar.
É um pequeno detalhe que faz uma grande diferença na sensação de ordem e leveza do seu lar. Agora que falamos sobre esses objetos que se acumulam e os fios que se emaranham, vamos para o terceiro ponto, que talvez seja o mais traiçoeiro de todos, porque muitas vezes o vemos como algo importante, mas que, em excesso, se torna um peso. Agora que desvendamos o mistério das superfícies abarrotadas e o segredo dos fios bagunçados, vamos mergulhar em um tipo de acúmulo que é quase um clássico nas casas, de quem já acumulou muitas vivências e responsabilidades, a montanha de papéis e documentos. Pense nas contas de água, luz, telefone, extratos bancários, comprovantes de pagamento, receitas médicas, exames, bulas de remédio, manuais de eletrodomésticos, panfletos de ofertas, revistas antigas, jornais que você vai ler depois. E, claro, todas aquelas cartinhas e bilhetes guardados com carinho, mesmo que você tente organizar, colocando em pilhas temporárias ou em pastas que nunca são de fato arquivadas. A verdade é que o volume de papel se torna um fardo. Cada pedacinho de papel na sua casa é uma decisão que espera ser tomada arquivar, jogar fora, pagar, ler. E cada papel não resolvido é uma pequena ponta de ansiedade que se acumula, transformando seu espaço em um depósito de pendências. E não é só a bagunça visual. É a dificuldade em encontrar aquele documento importante quando você mais precisa. A dor de cabeça de ter que revirar pilhas e pilhas de papel que já deveriam ter sido descartadas. A sensação de ter um monte de coisas não resolvidas ao seu redor pode ser exaustiva. Mesmo que você não perceba, a gente pensa que vai precisar daquele manual de micro-ondas de 1998 ou daquela conta de luz de 3 anos atrás, e acaba guardando tudo por precaução. Mas o que acontece é que a precaução vira sobrecarga para resolver essa avalanche de papel. O segredo é criar um sistema simples e, acima de tudo, consistente. Comece com uma sessão de desintoxicação de papel. Pegue todos os papéis espalhados pela casa e junte-os em um só lugar. Agora. O desafio é separá-los em 3 categorias: ação imediata, contas a pagar, formulários a preencher, arquivar, documentos importantes que você realmente precisa guardar e descartar tudo o que é lixo. Publicidade antiga, revistas lidas, contas duplicadas que você já pagou e não precisa mais do comprovante físico. Para os itens de ação imediata, trate-os o mais rápido possível e então descarte-os ou arquive-os. Para os descartar, use um triturador de papel para documentos com informações pessoais ou, se não tiver um, rasgue em pedaços pequenos antes de jogar fora. Por segurança, isso ajuda a proteger seus dados. Para arquivar, invista em um sistema de pastas sanfonadas ou uma pequena caixa de arquivo com pastas suspensas. Crie categorias simples: contas pagas, saúde, bancos, impostos, manuais, memórias. O importante é que o sistema seja tão simples que você consiga mantê-lo. Crie o hábito de lidar com o papel assim que ele entra na sua casa. Tente processar a correspondência diariamente ou, no máximo, uma vez por semana, para as memórias, como cartas e fotos antigas. Reserve uma caixa especial, bonita, que seja o lar exclusivo desses tesouros, evitando que se misturem com a papelada do dia a dia. Digitalizar alguns documentos importantes também é uma excelente ideia para reduzir o volume físico. Lembre-se, um espaço livre de papel é um espaço livre de estresse, permitindo que você encontre o que precisa com facilidade e sinta a leveza de ter o controle sobre suas coisas. Um lar com menos papéis é um lar com mais clareza. E agora que falamos sobre os papéis que se acumulam, vamos para o 4º ponto, que também está relacionado a objetos, mas de uma natureza um pouco diferente: o excesso de decoração e as pequenas lembranças,
espalhadas por todos os cantos. Pense naquela coleção de bibelôs que você começou há anos, nas dezenas de porta-retratos com fotos de família, nas lembrancinhas de viagens que estão em cada prateleira, nos presentes de amigos que, por carinho, você não consegue se desfazer, mas que acabam competindo por espaço. Cada um desses itens tem uma história, um valor sentimental. E é exatamente por isso que se torna tão difícil desapegar. Nós olhamos para eles e vemos um pedaço da nossa vida, uma memória afetiva. E hesitamos em movê-los ou guardá-los. No entanto, quando há uma quantidade excessiva desses objetos em exposição, eles podem sobrecarregar visualmente o ambiente, em vez de cada peça ser um destaque. Todas elas se misturam em um grande emaranhado visual, perdendo seu brilho individual e contribuindo para a sensação de que o espaço está cheio demais, bagunçado. Mesmo que cada item esteja limpo e bem posicionado. É como tentar ouvir várias músicas ao mesmo tempo. O resultado é ruído, não harmonia. E sejamos honestos, muitos desses itens acabam virando apenas acumuladores de poeira, exigindo mais tempo e esforço na limpeza. Eles competem pela nossa atenção e, paradoxalmente, diminuem a beleza e o valor dos objetos que realmente amamos. A solução para isso não é se livrar de todas as suas memórias. De forma alguma. O segredo é curar a sua coleção, o que significa selecionar e exibir suas peças mais queridas e significativas de uma maneira que lhes permita brilhar de verdade. Comece olhando para cada objeto decorativo ou lembrança com novos olhos. Pergunte-se: este item realmente me traz alegria quando o vejo? Ele tem um lugar de destaque ou está perdido na multidão? Não precisamos exibir tudo o tempo todo. Que tal criar um sistema de rotação? Escolha alguns dos seus itens favoritos para exibir em um determinado período e guarde os outros em uma caixa especial de tesouros guardados, a cada estação ou a cada poucos meses. Você pode trocar os objetos, trazendo uma sensação de novidade ao seu ambiente sem precisar comprar nada. Isso permite que cada peça tenha seu momento de destaque e que você redescubra a beleza e a história de cada uma. Para os porta-retratos, em vez de ter 15 espalhados, talvez agrupe 3 ou 4 fotos de um mesmo momento em uma estante. Ou selecione os mais significativos e crie uma pequena galeria em uma parede, para coleções maiores. Considere exibir apenas as peças mais representativas e guardar o restante em um armário de vidro, por exemplo, onde podem ser vistas, mas de forma mais contida. Pense na ideia de menos é mais, ao reduzir a quantidade de objetos em exposição. Você não só realça a beleza de cada peça individual, como também libera espaço visual, fazendo com que o ambiente pareça mais calmo, arejado e sofisticado. Menos objetos para mover significam também menos poeira e menos trabalho na limpeza. Sua casa merece ser um espaço onde cada item conte uma história, mas sem gritar por atenção. E lembre-se, o valor de uma lembrança não está na sua exposição constante, mas no sentimento que ela evoca em seu coração. Agora que falamos sobre a delicada questão das decorações e lembranças em excesso, vamos para o quinto e último ponto, que talvez seja o mais surpreendente de todos, porque tem a ver com algo que usamos todos os dias e que, muitas vezes, é a causa silenciosa de grande parte da desordem em nossos lares: as roupas em espera e os acessórios desorganizados. Pense nas roupas que você usou por apenas algumas horas e não estão sujas o suficiente para ir para a máquina de lavar. Mas também não estão guardadas no armário. Elas acabam na cadeira do quarto, no braço do sofá, penduradas na porta do banheiro ou até mesmo no chão, formando pequenas pilhas que crescem ao longo do dia.
Some a isso os casacos jogados sobre uma poltrona. As meias que saem da lavanderia e ficam esperando para serem guardadas. Os sapatos espalhados perto da porta. As bolsas largadas em algum canto. Os chapéus em cima de uma mesa. Cada um desses itens, sozinho, parece inofensivo. Mas quando eles se acumulam, mesmo que sejam apenas 2 ou 3 peças de roupa fora do lugar, eles criam uma sensação imediata de desordem. A mente humana percebe esses itens fora do lugar como caos. Mesmo que o resto da casa esteja arrumado. É como uma mancha pequena em uma toalha de mesa limpa, ela atrai o olhar e diminui a beleza do todo. Essa bagunça em trânsito não só prejudica a estética do ambiente, como também pode causar tropeços e dificultar a circulação. Sem falar que faz com que você gaste mais tempo procurando aquela peça específica que jurava ter visto em algum lugar. A boa notícia é que resolver essa questão é uma das formas mais rápidas de trazer ordem e leveza instantânea para o seu lar. A chave está em criar um lar para as roupas e acessórios que não estão limpos nem sujos. Uma dica excelente é ter um cabideiro ou um gancho de parede em um canto discreto do seu quarto, ou mesmo dentro do guarda-roupa. Exclusivo para essas roupas em espera, assim, em vez de se acumularem na cadeira. Elas ficam penduradas, mantendo o ambiente visualmente limpo. O ideal é ter um limite se o cabideiro estiver cheio. É hora de decidir guardar no armário ou colocar na lavanderia para os sapatos. Invista em um organizador de sapatos na entrada ou dentro do armário. Pode ser um pequeno armário de sapatos, uma sapateira de porta ou até mesmo uma caixa bonita onde todos os sapatos do dia a dia podem ser guardados imediatamente ao chegar em casa. Para as bolsas e chapéus, utilize ganchos atrás da porta do quarto ou dentro do guarda-roupa. A ideia é que, ao tirar um acessório, ele tenha um lugar definido para onde ir imediatamente, sem precisar ser largado em qualquer superfície. Crie o hábito, no final do dia, de fazer um reset rápido no quarto e na entrada da casa. Leve as roupas para o seu lar de espera. Coloque os sapatos na sapateira. Pendure as bolsas. Essa rotina de 5 minutos pode transformar completamente a sensação do seu ambiente, fazendo com que cada cômodo pareça organizado e convidativo. Lembre-se, o objetivo é que nada fique sem um lugar para morar. Ter um sistema para essas roupas e acessórios não só elimina a bagunça visual, como também economiza seu tempo, já que você saberá exatamente onde encontrar cada coisa. É um passo simples, mas poderoso, para um lar mais sereno e funcional. Então, vimos que pequenas coisas, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos acostumados, como as superfícies abarrotadas de pequenos objetos, os emaranhados de cabos e fios elétricos, a montanha de papéis esperando por uma decisão, o excesso de objetos decorativos e lembranças espalhadas, e até mesmo as roupas em espera, fora do lugar. Podem roubar a paz e a leveza da nossa casa, tornando-a visualmente mais pesada e desorganizada do que realmente está. Cada um desses pontos, por menor que pareça, contribui para um cenário geral que pode nos deixar um pouco mais estressados e menos confortáveis no nosso próprio lar. Mas a boa notícia é que, para cada um desses desafios, existem soluções práticas e rápidas que não exigem grandes investimentos nem transformações radicais. Lembre-se, o objetivo não é ter uma casa perfeita, digna de capa de revista, mas sim criar um lar que seja um verdadeiro santuário para você. Um lugar que te traga paz, que te acolha, que facilite seu dia a dia e que reflita a tranquilidade que você busca. Pequenas mudanças de hábito, como dar um lar para cada objeto, organizar os fios, criar um sistema simples para os papéis,
curar sua coleção de decorações e estabelecer um lugar para as roupas em trânsito. Podem fazer uma diferença gigantesca no seu bem-estar, na sua disposição e na sua qualidade de vida. Cada pequeno passo que você dá para organizar seu espaço é um passo para organizar sua mente e seu coração. É um ato de carinho consigo mesmo. Um investimento na sua própria serenidade. Você merece viver em um ambiente que te inspire e te revitalize todos os dias. Eu adoraria saber qual dessas dicas ressoou mais com você. Ou talvez você já tenha aplicado alguma delas e percebeu a diferença. Ou, quem sabe, você tem uma dica de ouro para compartilhar que funciona maravilhosamente bem na sua casa e que pode ajudar outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio e inspiração, trocando experiências e ideias para tornar nossos lares cada vez mais acolhedores e organizados. Sua experiência é valiosa. E se você gostou deste vídeo, achou as dicas úteis e sentiu que ele trouxe um pouco de luz para a sua rotina, por favor, me dê um gostei e inscreva-se no canal. Assim você não perde as próximas conversas sobre como viver uma vida mais plena, feliz e organizada em qualquer idade. Seu apoio é muito importante para mim e me ajuda a continuar criando conteúdo pensado especialmente para você. Sua casa é o seu santuário e merece ser um lugar de alegria, tranquilidade e leveza. Cuidar dela é cuidar de você, da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Continue vivendo sua melhor vida, em cada fase e em cada canto do seu lar. Um abraço carinhoso e até a próxima.